Sabará é uma cidade colonial. O que significa isso? Ela foi fundada num período da história do Brasil em que nós éramos colônia de Portugal. Isso aconteceu de 1500 a 1822. E por que surgiu essa cidade? Porque na região onde ela está tem um rio. E nesse rio tinha ouro. E foi esse ouro que os bandeirantes vieram buscar. Então é uma cidade do ciclo do ouro. 1698 os bandeirantes chegam, encontram o ouro e vão fundar não uma cidade, nem uma vila, mas um arraial. Arraial é terra de ninguém. Quem pode, manda mais. Então, quando os bandeirantes chegam e fundam um arraial, aí começa a ter conflitos, brigas, porque não tinha norma de convívio, não tinha lei. O que eles vão fazer? Construir um espaço chamado Casa de Câmara, para que os ditos homens bons se reunissem para propor essas normas de convívio, as leis. Eles vão colocar junto a essa casa de câmara um padrão de pedra com uma esfera armilar em cima, que a gente chama de pelourinho, para dar validade às leis. O que dava validade a uma lei? A leitura dela em praça pública junto ao pelourinho. Essa rua que nós estamos, né, ali que a gente vai ter a oportunidade de passar, chama-se Rua Dom Pedro II. Mas no período colonial chamava-se Rua Direita. Rua Direita é onde moravam os ditos homens bons, ou seja, aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo maior e que faziam as normas de convívio. E esse conjunto de casas dá-se o nome de casario. Esse casario é do estilo colonial português. Então os portugueses chegam e fazem essas casas, que têm as seguintes características: casas gêmeas, coladas umas nas outras. Tá? Elas são alinhadas com a rua. A grande maioria delas são casas térreas. Mas existem algumas de 2 pavimentos, que são chamados de sobrados ou solares. Então, a esse conjunto aqui, né, a gente dá o nome de casario colonial português. A gente vai ter a oportunidade de andar pela rua e começar, então, a perceber algumas coisas que são bem características dessas construções. Por exemplo, o acabamento entre a parede e o telhado. Se vocês olharem, ó, esse beiral aqui, ó, é de um jeito. Esse beiral ali, ó, é de outro. Então, esse acabamento vai definir aquelas famílias que têm maior ou menor poder aquisitivo. Muitas dessas casas têm pátios. Eu não sei se vocês sabem, se já estudaram isso, mas os árabes ocuparam a Península Ibérica, Portugal e Espanha por mais de 700 anos. E eles influenciaram no jeito do português construir casa. Então, muito da arquitetura colonial portuguesa é influência árabe. E os pátios internos, sim. E a esse pátio dá-se o nome de eira. Casa com eira é casa com pátio, né? Esse acabamento chama-se beira ou beiral. As pessoas ricas tinham casas com eira e com beira. Os pobres não tinham eira nem beira. Já ouviram essa expressão? Fulano de tal não tem eira nem beira, porque ele era pobre. As casas deles não tinham pátio, nem tinham um bom acabamento de beiral. Um lugar para deixar de ser arraial e passar a ser vila tinha que ter casa de câmara e cadeia. Lembra dessa informação? Aquela construção grande lá, ó, branca, cheio de janelas. Em cima era a câmara, embaixo era a cadeia. Atualmente é uma biblioteca. Então perdeu a função de câmara e cadeia e é uma biblioteca. Mas ali é que era câmara e cadeia de Sabará. Foi com a construção daquilo ali, ó, que esse lugar deixou de ser arraial para ser vila, ok? Essa construção que a gente tem aqui, ó, sendo restaurada, é um solar, chama-se Solar Jacinto Dias. Já foi a residência de um padre, então aqui já foi residência. E abriga a prefeitura municipal. Só que atualmente o prédio está em restauro. Quando terminar o restauro, a prefeitura vai ser trazida para cá novamente. Por dentro é um prédio belíssimo, inclusive é uma casa, é uma construção que tem eira, ou seja, tem pátio e tem beira. Tá? Então uma casa com eira e beira. Então aqui era a sede da prefeitura de Sabará.
Então essa praça que nós estamos vendo chama-se Praça Santa Rita. Onde tem o coreto, tinha uma igreja que foi demolida para que o coreto fosse colocado. Destruíram antes de existirem as leis que protegiam o patrimônio. Quando é que o IPHAM foi criado? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico? 1937. Antes disso, muita coisa foi demolida. A ideia era de destruir o velho para colocar no lugar o novo. Então aquele coreto foi colocado no lugar onde existia uma igreja. Então perdemos um patrimônio importante por falta de consciência de preservação. Outro monumento que merece destaque aqui na rua Dom Pedro II também está em processo de restauro. Vocês estão vendo esses tapumes aqui, ó? Estão protegendo essa construção que abriga o Teatro Municipal de Sabará. Esse teatro é um dos teatros mais antigos ainda em funcionamento. Ele é de 1770. E ele recebeu duas visitas importantíssimas. Então, em 1831, Dom Pedro I esteve em visita a Sabará e veio a esse teatro. 50 anos depois, o filho dele, Dom Pedro II. Então, está sendo restaurado. Casa da Ópera ou Teatro Municipal de Sabará. E que funciona até hoje. É um espaço cultural que pulsa na cidade. Essa praça chama-se Praça Melo Viana. E na Praça Melo Viana nós temos ali, ó, a igreja inacabada de Nossa Senhora do Rosário. Essa igreja estava sendo construída pelos negros para que eles pudessem frequentar. Então, quando nós chegarmos lá no adro, eu vou mostrar a capela primitiva e essa construção que estava sendo feita e que ficou inacabada. A gente não pode chamar essa igreja de ruína. Ruína é alguma coisa que estava pronto e que arruinou. Ali não, é uma igreja que não ficou pronta. Mas a gente vai ver a capela primitiva e vai ver a construção maior. Nós temos aqui, ó, desse lado da praça, à direita, o fórum da cidade. Temos do lado ali uma escola em funcionamento. E do outro lado, uma escola que está sendo restaurada. E junto da escola que está sendo restaurada, nós temos um chafariz. Vamos lembrar que chafariz é mobiliário urbano das vilas. Quando deixava de ser arraial e passava a ser vila, ganhava essa infraestrutura. Eles construíam pontes, construíam chafariz. Vocês sabiam, né, que naquela época não tinha água encanada. Então as pessoas tinham que vir buscar água no chafariz para abastecer os reservatórios das casas. E quem fazia esse trabalho? Os escravos. Esse espaço que nós estamos chama-se adro ou átrio. Então nós estamos no adro da igreja inacabada de Nossa Senhora do Rosário. Como eu comentei para vocês, essa igreja estava sendo construída pelos negros para que eles pudessem frequentar. Só que antes, em 1713, ao ganhar esse terreno, eles construíram essa capela. Então essa capela é anterior a essa igreja maior. Quando eles perceberam que essa capela estava pequena para eles, eles pensaram em construir uma igreja maior. Só que se eles fizessem a demolição da capela para construir essa igreja, enquanto a igreja estava construída, onde é que eles iam celebrar? Não teriam lugar. Então eles mantêm a capela primitiva e vão no entorno dela construindo essa igreja maior. O que aconteceu? Em 1888, a princesa Isabel não assinou a Lei Áurea. A igreja não estava ainda em construção. Com a liberdade, o que eles fizeram? Foram embora e deixaram a igreja inacabada. Então a gente tem a capela primitiva pronta e essa igreja maior inacabada, sem o telhado, sem o acabamento. Sim, e é interessante a gente pensar o seguinte: se eles estavam construindo, os negros, sozinhos, se eles estavam construindo essa igreja para eles, eles não eram escravos? Que hora que eles trabalhavam para eles? No horário de folga. Enquanto descansa, carrega a pedra. Não tem esse ditado? Olha a grossura das paredes, olha o tanto que essa igreja ia ser monumental. Exatamente isso. Quando a igreja estivesse já com telhado, só na fase de acabamento, eles fariam a demolição da capela. Perfeito.
Bom, essa construção que a gente está em frente a ela, a função dela não era ser museu, era ser uma residência onde morava o intendente na parte de cima e a parte de baixo ele usava para fazer a fundição do ouro. Para entender isso, quando os bandeirantes chegaram aqui, 20% desse ouro tinha que ser mandado para a coroa portuguesa. 20% equivale a 1/5. Então, eu, minerador, tinha que trazer o ouro para cá, esse ouro ia ser pesado, 20% ia ser separado para ser mandado para Portugal. E aqui é que acontecia a fundição do ouro. Então, esse ouro em pó, em pepitas, era colocado dentro de uma panela, que a gente chama de cadinho, era levado então ao forno, fundia, e quando aquilo estava no estado líquido, jogava aquilo numa forma. Esperava esfriar, formavam as barras. E essas barras recebiam a marca da coroa portuguesa. Então aqui funcionou como intendência e casa de fundição. Hoje a gente vai visitar como museu e tem um acervo de arte sacra, mobiliário, falando sobre técnicas de mineração. É isso que a gente vai ver. E essa aqui era a casa do intendente, a pessoa responsável por cobrar o imposto. Então o minerador tinha que trazer o ouro até aqui, ele separava 20% para mandar para Portugal. Então o intendente morava aqui em cima. E casa de fundição lá embaixo. E essa sala é chamada Sala dos 4 Continentes. África, Europa, Ásia e América. E a gente tem aqui uma pintura retratando uma pessoa que era muito importante em Portugal, que ela cuidava dos interesses de Portugal nas várias colônias, porque não só o Brasil era colônia de Portugal. Macau, Goa, Angola, Moçambique. Então Portugal tinha várias colônias. O Brasil era só mais uma colônia. E quem cuidava desses interesses de Portugal? Esse moço aqui, ó, o Marquês de Pombal. Então essa pintura retrata o Marquês de Pombal. Aqui, ó, a gente tem bacia e gomil. Gomil coloca água e a bacia para você fazer a sua higiene pessoal. Então, a bacia e gomil. De prata, hein, gente? Lembrando que não tinha banheiro na época, né, gente? E as pessoas não tomavam banho diariamente. Ali era o jeito de se banhar. Então Fazer lavava as higiene mãos, pessoal, o rosto. Isso aqui ó, chama-se estribo, para apoiar o pé para subir no cavalo. E aí quando terminou a vela eu tenho que comprar outra vela. Com aquele sistema ali, ó, eu só comprava o recipiente uma vez. E ali dentro eu vou colocar óleo de mamona. E à medida que vai terminando, eu vou renovando, que é uma candeia. Então, tanto as candeias quanto as velas serviam para iluminar os ambientes. E a peça mais importante que a gente tem nesse ambiente é essa imagem aqui, ó. Ela é em madeira e representa a mãe de Nossa Senhora, portanto, a avó de Jesus. Ela chama-se Santana. Quem fez essa escultura foi o Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. A gente tem outro oratório. E se vocês olharem o Cristo pregado na cruz, ele tem uma curvatura, passou? Vocês acham que material que é esse aqui? Madeira? Não, aquela presa do elefante. Marfim. E nesse quadro nós temos a representação de um santo, é o São Miguel. Segundo os católicos, é ele que encaminha as nossas almas, ou para o céu, ou para o inferno. Nessa cena, Jesus, amarrado a uma coluna na casa de Pôncio Pilatos, sendo chicoteado. Essa é uma das cenas da Via Sacra. E esse santo aqui, ó, é o santo guerreiro. São Jorge. Os africanos, eles não podiam manifestar a cultura, a religião deles, aí eles usavam os santos católicos. E cada santo católico correspondia a um santo deus deles. Então eles falavam, vou rezar para São Jorge. Então você pode rezar para São Jorge. Mas na verdade eles estavam rezando para Ogum. Quando ele cultuava Santa Bárbara, Inhansã. E o São Francisco, ele era um grande protetor dos animais, né? Exatamente. E ele tem a caveira porque ele viveu na Idade Média. E o homem medieval refletia sobre a certeza da morte. Inclusive tem o personagem Hamlet de Shakespeare que fala sobre isso, né? Existir ou não existir? Eis a questão. Isso aqui, ó, era uma cadeira
para os fiéis poderem fazer confissão. E o fiel ajoelhado contava os pecados. Então é uma cadeira confissional. Nesse armário aqui a gente tem algumas esculturas em pedra, tá vendo? Calcita. E aqui são peças usadas nas celebrações. Faz parte hoje do nosso folclore, que é o congado. Eles coroavam um rei e uma rainha. Porque muitos escravizados, quando estavam lá, eram reis e rainhas. Aqui nós temos uma sala de refeição, sala de jantar. Muito compridas como essa, a gente pensa, bom, hoje você ter 3, 4 filhos, nossa, que absurdo. Naquela época, ter 10, 12, 14, 16 filhos era a coisa mais comum. Isso aqui, uma cama de casal, então quarto dos pais da donzela. Esse dispositivo aqui em cima era para colocar o cortinado, porque tinha muito mais insetos. Casas como essa não tinham banheiro. Tá, ali ó, uma cadeira higiênica. Olha ali a vasilha para colocar a barba de molho. Vai ter uma lavanda ali dentro, né, uma água com algum produto, para colocar a barba de molho, para eu fazer a barba. Então, gente, aqui é um relógio de sol. Se vocês observarem nessa pedra aqui, ó, tem algumas marcações. E esse arame aqui, ó, isso aqui chama-se gnomo. Coincidência do sol aqui, esse arame não vai produzir uma sombra? A sombra do arame no mostrador permite a leitura das horas. As casas com eira e com beira eram casas de pessoas ricas. Os pobres não tinham eira nem beira. Olha a expressão. Isso é influência árabe na arquitetura em Portugal e na Espanha. Ouro de aluvião, que é o ouro encontrado no leito do rio. No século XIX, os ingleses vêm para fazer a lavra subterrânea. Com 30 anos de exploração desse ouro, ele acabou. Aí onde é que eles foram buscar ouro? Nas encostas das montanhas. Tirar as rochas, triturar para apurar o ouro. E só depois eles foram buscar o ouro no subsolo. Aquela máquina que a gente viu lá no pátio, em tamanho natural, ela está aqui numa maquete. E aí dá para trabalhar matemática, escala de redução. O minerador chegou aqui com o ouro, ou em pó ou em pepita. A primeira coisa que tem que fazer, pesar esse ouro. Quando está pesando aqui, ó, aí eu coloco pesos padrão aqui e que equilibro novamente a balança, aí eu sei que essa quantidade de ouro que está aqui corresponde àquele peso que estava ali. Então eu faço uma analogia, por isso chama-se balança analógica. Esse cadinho eu levo num fogo e espero esfriar, aí ele vai endurecer novamente. Essas barras eu levo para a prensa e eu coloco a marca da coroa portuguesa. Esse símbolo aqui, ó, desce e imprime uma marca nas barras de ouro. Isso é manual, um por um. Hoje existem máquinas que fazem isso. Aqui não, tudo manual. Nessa sala, a gente vai ter cofres. E imaginar que esses cofres não eram fabricados aqui no Brasil, isso vinha da Europa. Essa pintura aqui na parede, ela representa um ambiente de trabalho de mineração. Então, espero que vocês tenham gostado da visita, que vocês visitem depois o museu, tá? Essa igreja que está aqui do nosso lado é a igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. O que é curioso a gente perceber nessa igreja é que o cemitério não é nos fundos nem do lado, é na frente da igreja. E quando a gente passar para o outro lado, a gente vai ver que na fachada da igreja tem esculturas em pedra, feitas por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Então esse cemitério ainda está em funcionamento. Olha lá, uma pessoa que foi enterrada em 2016, 2015. E daqui a gente tem uma visão da fachada da igreja. Em cima da porta, a portada é do Aleijadinho, foi ele que esculpiu. E entre as torres, o frontão, também em pedra, são esculturas dele. Então essa fachada tem obras do Aleijadinho. Pessoal, então nós estamos no interior da igreja de Nossa Senhora do Carmo de Sabará, uma das mais belas igrejas de Minas Gerais. Ela é famosa porque ela tem obra de 2 artistas famosos, 3 na verdade.
o Francisco Vieira Servas, que fez esses 3 altares. Nós temos também aqui obras do mestre Aleijadinho, né, o mais famoso escultor do Brasil, que fez aquela imagem de São Simão Stock, São João da Cruz, fez este púlpito, fez aquele púlpito, fez aqueles 2 homens chamados Atlantes, lá, segurando as colunas, né? E nós temos a pintura no teto de Joaquim Gonçalves da Rocha, que foi um artista que morava no Curral del Rei e pintava teto de igreja. Enquanto o mestre Ataíde pintava na região de Ouro Preto, o Joaquim Gonçalves da Rocha pintava aqui nessa igreja. Aleijadinho, né, gente? Nós sabemos, ele nasceu em Ouro Preto. Era filho de uma escrava com um arquiteto branco. Recebeu o nome de batismo de Antônio Francisco Lisboa. Trabalhou em toda Minas Gerais. Teve uma doença que mutilou ele, né? Que ele sofria muito com a doença, que impossibilitava ele de trabalhar, trabalhava com muita dificuldade, adquiriu essa doença com seus 38 anos de idade e morreu com 76 anos, em 1814, e está enterrado dentro da igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Ouro Preto. Aleijadinho é considerado o mais famoso, o melhor escultor do Brasil, porque ele esculpia em madeira e pedra-sabão. E ele trabalhou em várias cidades, e ele, há pouco tempo, eles desenterraram os ossos dele, levaram para o UFMG para ver se descobrir qual doença que ele tinha, suspeitaram de algumas, mas não provaram outras. Fala que ele tinha uma doença chamada porfiria vampírica ou porfiria cutânea tardia, né, que é uma doença que mutila a pessoa. E ele foi considerado o Michelangelo do Brasil, porque Michelangelo fazia esculturas maravilhosas e na Europa, enquanto Aleijadinho fazia aqui, tá bom? Então, as pessoas que morriam, eles colocavam o cal, enrolavam no tecido e enterravam aqui. Com a decomposição do corpo, começou a soltar substâncias fétidas. E essas substâncias começaram a adoecer as pessoas na época. Então, os médicos que passaram por aqui disseram o seguinte: olha, vocês têm que parar de enterrar as pessoas dentro da igreja. Tem que enterrar em outro local. Só que a sociedade, na época, eles acreditavam que, se eles fossem enterrados dentro da igreja, eles alcançariam a salvação. Aí veio outra proibição em 1825. Por quê? Como apareceu na época uma doença chamada cólera morbis, né? E a partir dessa doença ficou estritamente proibido de se enterrar as pessoas aqui. Então passaram a enterrar no adro da igreja, que é a parte externa, ou nas laterais, na parte externa.